Hoje eu quero pensar um pouquinho com os irmãos a partir do livro de Salmos também. E nós vamos ler o Salmo 1, a abertura do Saltério. E o Salmo 1 tem como tema algo caro e importante a cada um de nós, que é a bem-aventurança, que é a ideia de sermos bem-aventurados. Algumas traduções trazem como felizes. Bem-aventurados é uma ideia mais ampla, mais profunda, espiritual. Deus quer que nós sejamos bem-aventurados. O Senhor nos alcançou através do sangue de Cristo Jesus, não só para nos dar uma convicção da vida eterna, e isso é maior do que qualquer coisa que possamos conquistar ao longo da nossa história, mas o Senhor também entende que nós temos uma história e quer agir na nossa história e quer nos ajudar na construção dessa história e que essa história possa respingar positivamente na vida de tantos quantos nós possamos nos comunicar e também que nos permita uma construção com sentido, com alegria, com a dimensão da bem-aventurança. E este salmo é um salmo profundamente espiritual, mas de certa forma é um salmo também muito prático, nos traz direcionamentos espirituais, coisas que nós podemos e devemos praticar, e se assim fizermos, seremos bem-aventurados. Porque, irmãos, é importante frisar, e ao longo dos meses e dos anos, eu vou sempre tocar nesse ponto, que é muito importante, que a orientação do Senhor é para que nós possamos desenvolver uma prática. A vida prática não está desconectada da intimidade com Deus, ou pelo menos não deve estar desconectada. A vida prática não é algo que tem uma desconexão com a vida espiritual, porque a espiritualidade deve ser vivida no cotidiano, na nossa prática, nos nossos embates do dia a dia, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos anelos e desejos. Nós devemos entender que temos uma vida a construir, isso exigirá decisões, isso exigirá enfrentamentos, isso exigirá uma prática, isso exigirá esforço, mas todas essas coisas estão conectadas com o Senhor. Os irmãos se lembram, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a honra e glória do Senhor. Ou seja, está dizendo, todas as coisas têm uma conexão espiritual, porque Deus nos alcança como um todo. Nós, como um todo, somos templo do Espírito Santo. Então vamos olhar para o texto de Salmos, capítulo 1, e vamos ler o texto, é um texto breve. Eu quero fazer uma primeira leitura, depois destacar alguns pontos interessantes, e os irmãos perceberão o quanto é um texto prático, mas profundamente espiritual. Nos diz o texto, bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, homem aqui é na ideia de humanidade, a pessoa, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amados irmãos, o texto começa
e é o primeiro dos salmos, falando de uma bem-aventurança. E há aqui uma assertiva, uma afirmação: bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, bem-aventurada a pessoa que... E aí o texto inicia apresentando algumas coisas que devemos evitar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio aqui é alguém que não tem como referência a palavra de Deus, ou os valores de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho daquelas pessoas cuja referência não é Deus. Nós somos cercados de pessoas, e muitas pessoas têm os seus valores. Aliás, todas as pessoas têm os seus valores. Muitas delas possuem valores que não têm conexão com a palavra do Senhor. E essas pessoas aconselham, essas pessoas expressam suas ideias, essas pessoas tentam nos influenciar. E a Bíblia está nos falando: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por exemplo, todos nós temos uma vida prática. E aqueles que estão casados enfrentam dificuldades na vida conjugal. Isso é natural. Todo casal enfrenta alguma dificuldade. Aqueles que são solteiros enfrentam dificuldades na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Aqueles que são pais enfrentam dificuldades com os seus filhos. Os filhos enfrentam dificuldades com os seus pais. É natural, na vida prática, enfrentarmos dificuldades, problemas. E essas dificuldades, muitas vezes, nos pressionam e nós somos chamados a assumir um posicionamento, a tomarmos decisões, a caminharmos por ali ou por aqui. E nesses momentos, é possível que pessoas do nosso convívio se aproximem da gente, sejam familiares ou não, e apresentem valores que não são do alto. Sabe de uma coisa? Muitos desses valores são sedutores. A pessoa está enfrentando uma dificuldade conjugal e alguém chega e dá uma orientação não bíblica, uma orientação não sábia. Pague na mesma moeda, se a pessoa é grossa, seja mais grosso ainda. Enfim, a gente está numa dificuldade no trabalho, aí ouve alguém que não tem sabedoria, cujos valores não são do alto. A Bíblia está dizendo: bem-aventurado, feliz, é uma assertiva, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Às vezes, nós podemos pertencer a um grupo cujas práticas são práticas contrárias à palavra do Senhor, e você quer se posicionar e sabe que tem um preço a pagar ao se posicionar, e aí vem uma palavra de um ímpio. Não faça isso. Não está tudo bem. Está tudo bem dentro da perspectiva da impiedade. Dentro da perspectiva de Deus não tem nada bom. Então é preciso dizer: eu não andarei segundo o conselho dos ímpios. Isso parece ser uma coisa muito restrita e muito religiosa, mas não é, irmãos. Porque nós ouvimos conselhos o tempo todo. Basta ligar a televisão, vai ter alguém ali nos aconselhando a fazer alguma coisa. Nós somos capturados ou atravessados por insinuações o tempo todo. E muitas delas são, numa primeira perspectiva, atrativas, mas a gente sabe que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, aqui é uma palavra muito prática, muito contundente para cada um de nós. É uma palavra que alcança cada um de nós, sem exceção. Todos nós que aqui estamos,
aqueles que nos acompanham pela internet. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas o texto continua e diz: nem se detém, nós devemos evitar também, nem se detém no caminho dos pecadores. O texto aqui está tratando sobre um estilo de vida. Eu não ando segundo o conselho dos ímpios, a ideia dos ímpios, os valores dos ímpios, mas eu também não devo me deter no caminho dos pecadores. Interessante que a Bíblia, falando de caminho, nos diz, nos ensina que há um caminho estreito, difícil, que nos leva a uma relação com Deus, é a eternidade junto ao Pai, e é um caminho aberto, espaçoso, mas que leva à ruína, à distância de Deus. Então, nós devemos nos posicionar perante a vida e dizermos: eu não vou me deter no caminho dos pecadores. Mas é normal para a maioria, mas para mim, não. Porque eu creio que eu serei bem-aventurado se eu evitar o caminho dos pecadores, que é um caminho de morte, que é um caminho de afastamento de Deus, que é um caminho de enganação, que é um caminho ilusório. Eu não quero este caminho. O texto, então, ainda no versículo 1, apresenta a terceira coisa que nós devemos evitar: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Algumas versões dos zombadores. Aqui, irmãos, nós podemos pensar a partir de duas ideias. A primeira ideia é aquela roda daqueles que zombam ou escarnecem das coisas de Deus, e dos planos de Deus, e dos valores de Deus. Infelizmente, hoje, nós temos muitos exemplos de pessoas que escarnecem de tudo aquilo que é espiritual, que zombam dessas coisas. Mas também há aquela roda de escarnecedores, em que as pessoas que estão em seu radar não é necessariamente Deus, não é necessariamente Deus que está em seu radar, mas são as pessoas, especialmente as mais fragilizadas. E estes zombadores, ao zombarem daqueles que estão fragilizados, indiretamente estão zombando de Deus, porque estão dentro de um caminho de pecado. Amados irmãos, nós devemos nos esquivar da roda dos escarnecedores. Irmãos, isso é um alerta muito grande, porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores, e muitas vezes somos tentados a, numa roda, numa mesa, no encontro, num ajuntamento qualquer, colocarmos alguém naquela roda e podemos ser tentados a zombar deste alguém. E a Bíblia está me orientando: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebem que é uma coisa prática? Percebem que é uma coisa objetiva? Percebem que é um direcionamento para que nós possamos viver, mas é um direcionamento muito objetivo? Olha, não ande segundo o conselho dos ímpios. Olha, não caminhe no caminho dos pecadores. Olha, não se assente na roda dos escarnecedores, porque se você assim o fizer, você será bem-aventurado. Mas há uma dimensão do texto sagrado, e nós continuaremos na leitura, não só essa dimensão negativa de não faça, mas há uma dimensão também positiva. Versículo 2, nós devemos abraçar, nós devemos entrar nessa dimensão. Versículo 2, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu gosto muito desse texto, porque nós somos uma geração, e eu vou dizer nós somos porque eu estou tentando me incluir nessa geração, né? A geração das mídias sociais, das coisas muito rápidas.
E de maneira que se você pegar um adolescente e ligar um computador, e esse computador demorar 10 segundos para abrir, o adolescente já fica irritado porque está demorando muito. Me lembro da minha adolescência, quando chegou a internet e era discado pelo telefone, para baixar uma coisa era bem uns 10 minutos. Uma coisa pequena, não era uma coisa grandiosa não. Mas essa geração vive num tempo em que tudo é muito rápido. E isso afeta a nossa subjetividade. E isso nos faz perder de vista a ideia de uma continuidade, de uma perenidade, de uma perseverança, de continuarmos naquilo. Porque nós queremos que as coisas aconteçam de maneira muito rápida e nós não estamos dispostos a gastar tempo em algo. Mas a Bíblia está me orientando e está dizendo: você será bem-aventurado, é uma assertiva, se você se voltar para o texto sagrado e se você despertar um prazer nesse texto sagrado e se você meditar de dia e noite no texto sagrado, perseverar na leitura. Talvez haja alguns que aqui estão ou nos acompanham que tenham dificuldade de ler a Bíblia durante muito tempo. Então a minha orientação é: diariamente pegue um versículo bíblico e passe o dia lendo e refletindo sobre aquele versículo. Depois de uma semana, 15 dias, aumente o seu desejo e diga: não, eu vou ler um capítulo todo. E fique lendo e relendo e refletindo, e você não precisa avançar logo. Talvez você possa passar uma semana naquele capítulo ou em um salmo, mas você está lendo, você está orando, você está pensando e está dizendo: Senhor, me ajuda a entender os princípios desse texto, para que eu possa ser sábio, para que eu possa agir segundo a tua vontade, porque a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que lê o texto sagrado e medita no texto de dia e de noite. Vejam bem, não é só não fazer. Aqui o texto sagrado apresentou 3 coisas, não de maneira taxativa, são só essas 3 e ponto. Ele deu 3 exemplos de coisas ruins que nós devemos evitar. Mas ao mesmo tempo o texto sagrado diz: olha, leia o texto bíblico, leia a palavra de Deus, medite de dia e de noite, porque assim você será bem-aventurado. Porque quando você for agir, a palavra do Senhor vai virá à sua memória, e você perceberá ou discernirá se esse caminho é o correto ou é o errado. E quando você trilhar um caminho errado, logo nos primeiros passos, a palavra do Senhor surgirá no seu coração e mente, e você reconhecerá: poxa vida, aqui não é um bom caminho, e você terá condições de dar a volta e retornar ao caminho bom. Ler o texto sagrado é trazer ao coração direcionamentos na parte do Senhor, que advém do Senhor dos Senhores, ou seja, são direcionamentos inteligentes, para que nós possamos desenvolver uma vida bem-aventurada. Porque no Senhor está toda a plenitude, e o Senhor apresenta a sua palavra, e os pensamentos de Deus quanto a cada um de nós são pensamentos de paz, de prosperidade. Então aquele que acolhe a palavra do Pai e reflete nesta palavra e aplica esta palavra cotidianamente, esta pessoa será bem-aventurada. Então o texto, caminhando já no versículo 3, a partir do versículo 3, ele vai apresentar um paralelismo entre o justo e o ímpio. Nos diz o versículo 3: pois... aqui uma imagem: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? Aquele que lê o texto sagrado e que medita no texto de dia e de noite. Aqui uma comparação, uma imagem. Esta pessoa
será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui uma promessa, irmãos. Aqui uma promessa, irmãos. Bem-aventurado aquele que rejeita os maus caminhos. Bem-aventurado aquele que se aproxima da palavra de Deus e medita nesta palavra de dia e de noite. Esta pessoa será comparada a uma árvore junto a ribeiros de águas, que no tempo próprio dá o seu fruto. Traz uma ideia de tempo, porque as coisas na vida são uma construção. Estava conversando ainda há pouco ali atrás com a Angelina, uma adolescente, 16 anos, tem sonhos quanto ao seu futuro, muito estudiosa, quer alcançar algo, então ela deve entender, e já entende, porque é uma adolescente madura, que para ela alcançar o que ela quer, há uma construção. E o fruto do seu trabalho surgirá no momento propício. O texto sagrado, claro, não está tratando da especificidade de uma prova, mas está tratando de uma maneira mais geral e mais relevante, porque está tratando da nossa vida. E está dizendo que aquele que se aproxima de Deus, aquele que acolhe a palavra de Deus, aquele que aplica a palavra de Deus, aquele que rejeita o mau caminho, ao longo da sua história, construirá uma vida de tal forma que, no tempo apropriado, desfrutará do fruto daquelas sementes que outrora foram plantadas. E o texto continua: cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amados irmãos, esse é um texto belíssimo, é espiritual. Por que espiritual? Porque requer de nós fé para rejeitarmos o caminho mau. Eu quero frisar isso porque muitas vezes o caminho mau é um caminho mais lógico numa perspectiva racional. Aí você para e diz: não, eu não vou pela minha razão. Porque a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Eu vou pela fé. Eu rejeitarei esse caminho em nome de Jesus. Eu acolherei os valores do alto em nome de Jesus. E eu creio que eu haverei de superar as adversidades em nome de Jesus. E creio que no tempo próprio eu vou colher o fruto da fé, o fruto que é produzido pelo agir do Espírito Santo sobre a nossa história, amados irmãos. Mas o texto continua nesse paralelismo entre o justo e o ímpio. Versículo 4. Não são assim os ímpios. Não são como os justos, comparados à árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, isto é, são inconstantes, são passageiros. A Bíblia diz uma coisa muito interessante. E dura. Toda a carne é como uma erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Aqueles que constroem uma vida em Deus, constroem uma vida que irradiará pela eternidade. Porque aqueles que são de Cristo Jesus já estão vivendo a eternidade junto ao Pai, porque a Bíblia nos diz: aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Mas o ímpio, que pode ser que alcance uma certa glória dentro da sua impiedade, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, este mesmo ímpio, o texto sagrado está dizendo, ele é passageiro,
porque ele é carne, e toda carne é como a erva, e toda a glória que ele reputa como algo importante e poderoso é como a flor da erva. Secará a erva e cairá a sua flor. Mas o texto continua e caminha para um arremate espiritual e profundo. Versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso, porque os ímpios andam longe de Deus, porque os ímpios são frágeis, são passageiros, eles não subsistirão no juízo, isto é, no final dos tempos, eles não subsistirão. Aqueles que são de Cristo, sim. Nem os pecadores na congregação dos justos. Está falando de um fim que haverá de acometer aos ímpios, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E interessante que essa palavra conhece é uma palavra que traz intimidade. É uma concepção de intimidade. É como se dissesse assim: pois o Senhor participa do caminho dos justos. Porém, vejam a adversativa. É como se fosse uma placa chamando a atenção. É como se fosse um sinal vermelho. Olha, o Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Queridos irmãos, essa palavra é para mim e para você. Essa palavra traz consigo uma promessa que nós devemos nos apropriar pela fé. Bem-aventurada a pessoa. É uma palavra espiritual. Mas ao mesmo tempo tem essas orientações práticas que eu já destaquei. Que todos nós possamos praticar esses direcionamentos. Que todos nós possamos vivenciar o renovo do Senhor. Que todos nós possamos desenvolver um sentimento, uma experiência diante de Deus. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu tens me abençoado. Muito obrigado, porque essa Tua palavra é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, porque os frutos estão surgindo. Muito obrigado, porque os momentos de choro estão passando. Muito obrigado, porque eu vejo cenários tenebrosos mudando pouco a pouco. Muito obrigado, porque ainda que eu venha chorar, esse choro cessará pela manhã. Muito obrigado, porque o Senhor tem coisas que estão para além da minha mente, mas pela fé eu caminho com essa convicção. Eu em Cristo Jesus sou bem-aventurado.